Pimenta Pod é um oferecimento de Pessoal Saúde, V-Work, Ti Filmes, Dr. Amaury Mendes, Notícias Municipais, Aventuração, Pimenta News Press, Odontologia Camargo. Olá, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, aqui direto dos estúdios da Ti Filmes. E hoje para falar sobre um assunto polêmico, a IA, que tem tirado postos de trabalho. Mas eu trouxe uma pessoa que eu quero saber se na área dela isso vai acontecer. Doutora Kate Baceto. Acertei o nome da senhora? Acertou sim. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada pela oportunidade. E vai ser bacana ter esse bate-papo, né? Desse assunto não tão recente, mas que hoje eu acho que tem um boom, né? Teve um acesso grande, né, para as pessoas e causa interesse, causa curiosidade. Mais preocupação, eu acho, hein, doutora? Com certeza, com certeza. E a senhora é especialista em Legal Ops, falei certo? Exato. Então acertei Legal o Ops. nome, Legal Ops, tá quase ali. Explica pra gente o que é. O treinamento antes funcionou. Boa. Fala pra gente o que significa Legal Ops. Não é um termo muito comum, né? Na verdade, Legal Ops são operações legais. Os grandes escritórios, né, escritórios de médio porte, eles tendem a se organizar ali, pessoas, processos e tecnologia. Então, quando a gente fala de Legal Ops, é justamente a gente trazer para o escritório, né, trazer para essa visão do jurídico uma organização mais empresarial, né? Não ter só aquela formatação antiga dos escritórios, de ter o advogado e o estagiário. Não, hoje os escritórios trabalham com BI, com inteligência, principalmente com inteligência artificial. Então, o Legal Ops ele vem para auxiliar os escritórios para ter essa estruturação maior, né, como empresa. Entendi. Mas, doutora, a IA, ela tem causado espanto, preocupação. Nós trouxemos aqui o professor de comunicação, Robson Gisoldi. E ele falou do futuro da comunicação estar sendo transformado pela IA. Postos de trabalho que já estão acabando, jornalistas que estão com um tempo de mercado e não conseguem se atualizar, eles estão saindo fora do mercado, e outras profissões. A minha pergunta já para a senhora é de bate-pronto. A profissão do advogado vai acabar com a IA também ou não? Vamos lá. Definitivamente... Responde sem medo da categoria, hein? Não vai ficar com medo dos outros advogados, não, hein? Vamos lá. Não, vamos lá. Definitivamente não. Né? Eu acho que, assim, muito se fala sobre a IA substituir o ser humano, né? Mas a gente tem que ver por um viés muito maior. A IA, na verdade, ela foi concebida para auxiliar nós, seres humanos, né? Então, ela não vai vir para tomar o nosso lugar. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente não tem uma legislação ainda, né? A gente tem projeto de lei para aprovação na Câmara, mas a gente ainda não tem uma legislação falando assim, olha, como que vai ser a utilização da IA? Mas a gente tem uma resolução do CNJ, né? 615, que foi atualizada, enfim, que ela prioriza a utilização da IA com humanização. Não adianta a gente colocar para a IA fazer o trabalho de um humano, porque ela não vai fazer. Ela sempre vai ter que ter alguém ali supervisionando. Por quê? Tem questões de responsabilidade, questões éticas, né? A IA ela não consegue ser responsável por aquilo que ela está fazendo. Sempre tem um humano por trás. Então, por mais que a gente tenha um ganho realmente operacional, tanto de preço e prazo que a gente fala, né? Ela definitivamente veio para nos auxiliar. Não pode ser imputada a ela a responsabilidade de uma profissão, né? Por mais que a gente fala, até na sua profissão também, né? No jornalismo, ela facilita as buscas, né? Eu falo que a gente tem algo em comum, né? Com o jornalismo. O advogado também, a gente pesquisa muito, né? A gente analisa várias fontes, a gente precisa ter uma visão sistêmica muito grande, né? Acho que aí é a diferença, essa visão sistêmica. Exatamente. Porque se você for olhar só do ponto de vista posto de trabalho, realmente é assustador. É assustador. Porque ela... não querendo interromper o raciocínio da senhora, e inclusive a gente conversou isso em off, eu lembro que na década de 80, o sonho dos homens, principalmente, era, profissionalmente falando, era ser torneiro mecânico, fresador e coisas do tipo. Aí veio o tal do AutoCAD.
e acabou com essas profissões. Então, lá atrás, isso foi talvez a IA sendo pioneira, porque a tecnologia veio e terminou os postos de trabalho. Agora, doutora, a tendência, inclusive de pesquisas de mercado, diz que a IA vai acabar com alguns postos de trabalho. Mas até quando, dentro do que a senhora está dizendo, isso é bom ou é ruim? Porque se acaba postos de trabalho de profissões antigas, em contrapartida, cria profissões novas para as novas gerações. Porque os velhos, como eu, já estão indo embora. Né? A gente tem mais 10 anos de mercado, talvez. Né? Ah, tem bastante ainda. Então, não, eu digo profissionalmente. Sim. Então, é assustador. É óbvio que eu não me assusto com isso. Mas é pelo menos para ficar preocupado, ou não? Eu acho que, apesar da preocupação, por exemplo, eu posso falar da nossa área. Antigamente, por exemplo, os estagiários ou as pessoas que faziam serviços mais administrativos, né, dentro do escritório, a gente precisava dessas pessoas e hoje elas estão tendo uma migração até de habilidades que a gente precisa. Por exemplo, hoje uma IA faz 100 petições, né? Dependendo do que você coloca ali de prompt, ela faz o que precisa. Vai demandar ainda a responsabilidade do advogado de revisar tudo aquilo que está sendo feito. Sim. Né? Tem vários tipos de IA aí que eu posso citar que auxiliam do nosso trabalho. Então, por exemplo, os estagiários hoje de direito, é infinitamente necessário que eles tenham o entendimento do que é a IA. Eles tenham um mínimo de conhecimento de tecnologia para poder hoje atuar dentro dos escritórios. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma migração, né? Vai ter uma exigência maior do mercado para esses profissionais que estão entrando, de se atualizar, né? De entender qual é realmente a demanda que vai ser colocada para eles. Porque, por exemplo, hoje eu vou contratar um estagiário, eu preciso que o estagiário saiba lidar com IA. Eu preciso que o estagiário saiba lidar ali, ter um mínimo de visão sistêmica de entender dados, né? Porque é o que a gente mais trabalha. Big Data, BI, a gente tem todas essas ferramentas no mercado e quem está vindo aí, né, essa nova geração, elas precisam também se atualizar. Harvard, por exemplo, já tem matérias de IA para advogados. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Tem também. As nossas faculdades de Direito no Brasil já estão se preparando para isso e ensinando o futuro bacharel, futuro advogado, a usar a IA? Sim, mas principalmente em pós-graduação. Ainda é uma matéria... Tem que fazer na pós. Exatamente. E mesmo as pós, ainda não é algo que se tornou corriqueiro, né? Tem algumas faculdades aí que lecionam realmente, que abriram cursos, mas você vê uma movimentação diferente, né? Você vê que as pessoas estão buscando mais, principalmente na nossa área da advocacia. Eu acho que é bacana, porque ela é muito mutável. Se eu falar para você, a quantidade de tribunais hoje que usa IA, há alguns anos atrás estava em 60%. Agora, se não for 100%, né? Todos os processos aqui, a gente tem um judiciário que, apesar da gente saber da morosidade, é um judiciário muito tecnológico. Os processos, eles estão digitalizados. Então, o que a gente tem? Pô, que bacana, nós temos todos os processos digitalizados. Eu consigo fazer uma análise, por exemplo, de qual vai ser a predição daquele juiz naquele determinado tribunal e passar para o meu cliente, olha, qual o percentual de êxito que você pode ter com base na historicidade, que muitos países não têm. A IA estuda as sentenças que foram dadas, as jurisprudências que foram criadas. Exatamente, faz uma análise preditiva. E a senhora apresenta, o seu escritório apresenta já para o cliente, olha, a probabilidade disso acontecer é X%, e assim sucessivamente. Exatamente. Doutora, a senhora está falando disso. Eu conversei por telefone com a senhora quando fiz o convite e citei o filme. Né? Agora, a nossa produtora não está aqui, ela poderia me confirmar o nome do filme, que é exatamente isso que acontece. A IA, num estado lá dos Estados Unidos, que é a juíza. Ela reúne todas as provas e, baseado em todos os antecedentes, todas as investigações, ela dá a sentença lá do cidadão. Hoje, por exemplo, é bem esse parecido. tipo de tecnologia aqui não é permitido. É uma coisa... Tá? A gente tem, por exemplo, nos nossos tribunais, a gente tem no STF o Vitor e a Vitória, que eles fazem análise de admissibilidade de recurso, mas a resolução do CNJ, ela proíbe a utilização da tecnologia da IA
em qualquer que seja, né, generativa, enfim, para se gerar sentenças, né? É proibido. Por que é proibido? Vamos pensar nos vieses que a IA tem, né? Todo programa que você usa uma IA generativa ou que você faz uma análise ali de machine learning, ele tem um viés. Mesmo os programadores que programam essas tecnologias, eles não têm plena convicção de quais são os vieses que essa IA vai ter. Principalmente porque aquilo que a gente carrega dentro dela é o que ela dá. A IA, ela não cria nada, né? Ela faz com base no que tem lá. Então, veja só, se a gente... Nesse filme é interessante o contexto, porque a gente tem uma historicidade de decisões. Só que a vida muda, a sociedade muda. E as decisões mudam também. Se a gente utiliza, por exemplo, essa tecnologia, e é muito discutido isso no meio jurídico, se a gente utiliza essa tecnologia, né, para se proferir ali as decisões, ela pode enviesar. Ela pode, ao invés de seguir a sociedade, seguir realmente essa vertente do que a sociedade de hoje demanda, não, ela vai pegar a historicidade daquilo que aconteceu no passado e manter preconceitos sobre determinados assuntos. Então, é interessante. Assim, falando pelo menos no Brasil, o CNJ, ele realmente proíbe esse tipo de IA para que ela emita sentenças, justamente por conta desses vieses que a inteligência artificial pode ter. Doutora, mas tendo como esse discurso que a senhora trouxe agora, a IA, então, ela só pode julgar um caso, digamos assim, tecnicamente. Um juiz, ele julga a questão técnica, óbvia, mas ele também traz o sentimento dele. A subjetividade, exato. Exatamente. Então, é isso que a IA talvez nunca alcance, essa subjetividade por conta dos sentimentos. Exatamente. Porque tem formas do juiz seguir ali o que a lei está dizendo, correto? Mas tem o que acho que o direito chama de atenuantes, é isso? E esses atenuantes não podem ser dados pela IA. Vamos colocar como subjetividades, porque assim, a IA, por mais inteligente que seja a análise que ela faz, tem o risco dos vieses, mas tem um risco ainda maior, né? Ela não tem a plasticidade que o cérebro humano tem, né? Então, quando vai analisar um caso concreto, ela não consegue ter a análise de todas as situações que precisam, né, do que um juiz teria, de fato. Então, o que ela pode facilitar a nossa vida, principalmente no judiciário? Olha, análise documental, já existem IAs que faz toda a análise e passa para o ser humano analisar e realmente definir qual é o caminho que vai se tomar. Até a parte estratégica, né, que a gente fala, por mais que eu consiga prever para o cliente qual o percentual de êxito que ele vai ter com aquela demanda naquele tribunal, sendo julgado por aquele juiz, ainda assim a tomada de decisão nunca vai ser da IA. Sim. Por mais que ela coloque lá que vai ser de 80% de êxito. Quem vai decidir é sempre um ser humano. E quem vai poder trazer a informação ou a análise de todos os dados, que esse é só um de todos os dados em uma ação judicial, é, de fato, um ser humano. Até porque... a IA, ela consegue mapear as decisões judiciais, mas a gente sempre faz uma análise quantitativa e qualitativa. Sim. Então, além da análise quantitativa, que seria os 80%, ainda teria análise qualitativa, que aí vai dizer respeito ao quê? Às provas, às situações do caso concreto. Então, nesse ponto, a gente ainda tem que manter um nível de respaldo, né? E até questões éticas. Muito se discutiu isso, né? Eu lembro que a gente teve um debate no escritório bem interessante sobre carros autônomos, né? Se ele causa um acidente, quem que é responsável? É o dono da montadora? É o dono do veículo? É o Estado que permitiu que o veículo rodasse? Então, ainda tem muita discussão sobre responsabilização por conta da IA. Esse projeto de lei já foi aprovado no Senado em 2024 e está aguardando aprovação na Câmara desde 2024. Ou seja, são muitas perspectivas que a gente tem que atender para a gente poder falar, olha, a IA é plenamente segura ou não? Tem algumas questões da IA ainda que a gente ainda está entendendo, né? Os fatos da IA, como que a gente vai se comunicar com ela, como que realmente ela vai servir ao propósito do humano, né? Mas isso que a senhora está dizendo não é para agora. É para daqui a alguns anos, talvez, algumas décadas, essa questão da IA estar mais habilitada para os julgamentos ou não? Eu
não saberia, assim, hoje, falar com precisão, até porque a gente tem os vieses, tem a questão da caixa preta que a gente fala que é o problema das IAs, porque realmente elas a análise que elas fazem não ficam muito claras, né? Então, hoje no Brasil, a gente não utiliza. Outros tribunais utilizarem, a gente teve até um teste nos Estados Unidos com uma IA também para fazer análise de julgamentos, e ela chegou a ter 94% 86% de êxito. E tem IAs também que fazem análise de contratos, e para contratos aí fica bem mais alto esse percentual, que aí é 94% mesmo. Mas hoje fica muito complicado a gente poder falar, olha, uma IA pode substituir uma análise de um juiz. É complicado. Acredito que até pelo filme, né, a gente conversou sobre, e a IA, ela sempre tomava todos os requisitos objetivos para julgar, né? Mas os requisitos subjetivos ela nunca vai conseguir alcançar. Né? E foi exatamente onde ela errou. Que ela acabou condenando o ator principal lá, o Chris Pratt, e ele não era o que tinha cometido o crime, mas tudo levou a IA a pensar que era ele. E aí, no desenrolar do filme, acontece a alteração das provas e depois é provado que não foi ele, né? Mas aí, a pergunta, como é que a IA, né, dentro do direito, do jornalismo, em qualquer outra área, ela recebe tantas informações do mundo inteiro, de vários projetos, de vários produtos, ela ainda não atingiu o 100% de êxito? Porque, vamos lá, hoje, se nós falarmos de categoria, jornalismo, direito, né, os advogados, os engenheiros que têm usado bastante a IA, as empresas na questão de investimento, que eles fazem até esse cálculo para ver onde que é melhor o investimento, justamente por conta de situações que acontecem nas bolsas do mundo inteiro. Uhum. Então, teoricamente, aquela IA ela está mais preparada para dizer para você onde é que o seu dinheiro vai ficar melhor do que a pessoa que vende ali os valores. Mas ainda é fato que, apesar de todo esse avanço da própria IA, ela ainda não chegou a esse 100% da decisão. E eu acho, doutora, que no fundo, aqui para mim, né, a senhora tem razão, não vai chegar nunca, porque as máquinas, vamos dizer assim, a IA, ela pode beirar a perfeição, mas a perfeição, nem nós, que somos humanos, somos perfeitos, quanto mais a máquina que quebra, carro quebra, relógio quebra, tudo quebra. Exato. E por que assim, né, a gente pode falar, o porquê que a gente não atinge a perfeição? Os humanos também têm vieses. A gente tem uma historicidade, assim como as IAs. Quando a gente coloca um documento no IA, ou coloca uma informação na IA, ela vai ser alimentada por aquela informação e ela vai trabalhar com aquela informação. Então, por mais que essas IAs, elas sejam alimentadas ali por várias informações, elas são alimentadas por informações corretas e informações incorretas. Uhum. Né? Até a pessoa que está utilizando a IA tem que entender de prompt, como que realmente, o que eu quero, como que eu vou extrair dela o que tem de melhor. Se você carregar ela com coisas que não fazem sentido, ela vai te devolver alucinações ali absurdas. Então, assim, nunca vai chegar a uma perfeição. A perfeição eu tenho uma IA para uma análise contratual. Ela vai servir ao propósito dela, assim como tudo que nós, como seres humanos, inventamos para que nos sirva. Então, ela vai nos servir com o propósito que nós determinarmos a ela. Então, eu vejo, né, eu tive um cliente que eu atendi esses dias que ele falou, olha, eu fui numa empresa que o gestor, ele estava rodando uma IA, ele fez uma reunião entre IAs, uma IA que tinha perspectiva do financeiro, uma IA que tinha perspectiva da operação, uma IA que tinha perspectiva do comercial. E elas fizeram, né, elaboraram uma ata de reunião falando sobre como que cada ato da empresa ia ter que gerar. Falei, pô, bacana, mas no final das contas, quem vai tomar as decisões sobre aquela ata sempre vai ser humano. Então, a gente vai ter modificações, né, na habilidade que é exigida de cada profissão, e aí é de todas as profissões, né? A gente fala, todas vão ter que se atualizar, vão ter que entender ali qual é o seu mercado, o que hoje o mercado demanda para aquela determinada profissão, mas falar que a IA vai substituir,
Não, mas ela vai modificar as habilidades que são exigidas pelo mercado para os profissionais. Entendi. Doutora, eu tenho ainda muitas perguntas, algumas curiosidades, mas é o seguinte, a gente vai dar só um tempinho para os nossos comerciais, prestigia aí aqueles que nos prestigiam e a gente volta já já. Segura! Imagine um plano de saúde prático e todo digital, que coloca você como prioridade. Um modelo rápido, sem burocracia e acessível para a sua empresa. Acesse nosso site e saiba mais. Pessoal Saúde, sua saúde do seu jeito. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo. A luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Estamos de volta, batendo esse super papo sobre IA e o fim dos advogados. Olha, tem muita gente que torce por isso. Tem muita gente que torce por isso, hein? Com a doutora Kate, especialista, estuda a fundo, doutora. Uma pergunta. A senhora me falou desse amor que a senhora tem, dessa paixão pela IA e foi buscar conhecimento. Mas muito mais por curiosidade ou porque, de fato, isso pode ajudar na carreira da senhora como advogada, no escritório? Vamos lá. Eu acho que foi pela paixão que eu tenho por tecnologia, né? Sou formada em direito, bacharel em direito, sou especialista em direito imobiliário, gestão empresarial e legal ops. E nas 3 áreas que eu tenho formação, a IA ela é necessária. Então, foi por questões de necessidade também. Eu acho que hoje os escritórios, né, eles precisam se atualizar, até porque os tribunais, eles se modernizaram, os tribunais estão utilizando IA, os tribunais, eles estão cada vez mais digitais, e se eu falar para você que cada tribunal que eu acesso, eu tenho pelo menos 100, 200 senhas que eu tenho que acessar, sistemas diferentes para fazer protocolo. Então, assim, a gente precisa realmente ganhar tempo e precisão naquilo que está sendo feito. Então, a IA, ela vem com essa proposta, principalmente dentro do escritório. A gente monta uma operação onde a tecnologia ela vai atuar naquelas atividades administrativas e repetitivas, sempre com uma supervisão de um ser humano. Uhum. Né? Por mais que a gente coloque ela para fazer reiteradas atividades, sempre precisa ter uma avaliação daquelas atividades se estão sendo feitas de forma adequada. Então, hoje eu tenho... A IA eu utilizo ela no comercial, porque... Os clientes entram em contato com a gente no escritório, eles apertam o número 1, já tem o relatório do processo deles. Por quê? Porque um bot, ele vai lá no meu sistema de gestão, busca a informação e passa em tempo real para o cliente. Muitas vezes os clientes só querem saber qual é a etapa que está, a gente coloca lá qual é a etapa, o que foi feito, o que está sendo feito, o que vai ser do futuro. Eu tenho ela dentro do meu sistema de gestão, eu tenho BI. Então, é Business Intelligence. Eu consigo saber exatamente quanto custa um processo judicial para mim, quanto tempo cada tipo de ação tem durado, com base em todas as ações que eu tenho na minha database ali. Então, eu tenho 30 ações de uso capião. Eu consigo saber uma média do tempo que uma ação de uso capião demora. Eu consigo mapear o custo efetivamente de cada etapa de uma ação de uso capião. O que eu consigo com isso? Preço e prazo. Eu consigo um preço mais competitivo no mercado e consigo prever para o cliente um prazo efetivo ali, né? Óbvio que a gente fala de poder judiciário, eles não têm prazo para julgar as ações, mas eu consigo ter uma perspectiva com base em dados passados
de quanto tempo realmente eu tenho ali para entregar esse processo para o cliente. Então, quando a senhora fala, eu entendo que a questão da IA maximiza a logística do escritório, diminui custos para vocês, e é só a vantagem que eu tenho percebido. E isso é muito bom para o escritório, porque torna mais competitivo. Mas quando a gente olha para os clientes, né? A senhora falou de ganha em preço e em prazo para ele. Só que aí, o tempo e o valor que a senhora conseguiu reduzir chega na justiça e fica a perder de vista, vamos dizer assim. Como é que a justiça trabalhista, criminal e todas as áreas, né, que julgam causas no Brasil têm lidado com a IA para também ajudar aquele que necessita, que é o cliente, vamos dizer assim? Não, perfeito. É o que eu falei, os nossos tribunais eles têm se modernizado e a gente tem um site bem bacana que chama Justiça em Números, que ele tem um relatório de todo o Poder Judiciário. É a coisa mais linda. Eu particularmente gosto muito, porque ele mostra realmente como os tribunais têm lidado, os números dos tribunais, quantas ações estão sendo julgadas, qual é o tempo que uma ação vai levar naquele determinado tribunal. Por que é importante esses números? Porque se eu não meço, eu não consigo melhorar. Né? Então, quando eles lançaram esse sistema, foi muito legal, porque aí eles começaram a olhar com uma visão para o judiciário muito mais eficiente, de buscar eficiência. Porque muitas das vezes um cliente entra com um processo e, com o passar do tempo, né, com a demora do judiciário, realmente acaba até perdendo a efetividade do que o cliente buscava. E não, hoje os tribunais eles têm se modernizado, eles têm implementado a IA em pontos importantes para que possa ganhar tempo e otimizar realmente aquele processo. E hoje, infinitamente, é muito mais rápido, por exemplo, um processo no tribunal do que era antigamente. Né? Até por conta das IAs que fazem essa análise de admissibilidade de recursos mesmo, ou até a organização do processo, resumos de processo, para que os juízes eles tenham uma maior clareza ali de toda a documentação do processo, tem sim buscado mitigar essa morosidade da justiça. Por óbvio, com a pandemia foi realmente um fator que atrasou muito. Muitos funcionários acabaram ficando de home office, muitos não voltaram, foram contratados novos, e aí vem um fator que é problemático. Apesar da IA ela trazer toda essa perspectiva boa, né, com relação a prazos e eficiência, traz também a questão das pessoas terem que se atualizar. Então, eles precisam de colaboradores que também entendam como utilizar a IA. Né? Para nós, no particular, também é complicado, porque a gente precisa buscar profissionais no mercado que tenham ali um mínimo de conhecimento técnico para poder lidar também com essas tecnologias que estão surgindo. No Poder Judiciário é absurdo. Cada dia lança uma IA diferente, uma situação diferente, um sistema diferente que a gente tem que lidar. Então, por isso que até a gente utilizar as IAs para que a gente consiga ter, por exemplo, uma pesquisa jurisprudencial. Antes, a gente entrava nos tribunais e fazia toda uma análise. Às vezes, a gente perdia 3 dias procurando jurisprudências que fizessem sentido para aquele caso concreto. Hoje, a gente tem bots ali, né? São aplicativos que buscam a informação que a gente precisa no tribunal que precisa. Por quê? Porque a justiça brasileira ela tem esse viés de digitalização, de ser mais tecnológico, né? Então, facilita muito a nossa vida. E é aí que a gente começa a ver o ganho competitivo. Mas tem uma outra questão, doutora. A IA, ela traz esse benefício para o cliente, para o escritório e para o sistema judiciário como um todo, agilizando as petições, as ações e coisas do gênero. Mas ela também traz um lado negativo, que inclusive chegou na categoria de vocês, né? Que são os golpes, né? Que os estelionatários montam em cima de processos de advogados e tudo mais. E a coisa assim está tão difícil para nós que somos leigos identificar de fato o que fazer, porque
é justamente essa tecnologia da IA que copia, às vezes, a voz do advogado, a foto do advogado, né, ou da advogada, e manda lá para o sujeito lá que tem um processo na justiça e tem tido esses pagamentos que eles fazem. Como é que a gente pode perceber isso e dizer não? Olha, eu vou por um outro caminho. Tem uma forma da IA não ser tão destrutiva assim também para essas pessoas? Existem mecanismos, né? O que está muito recente, né, acontecendo, e a gente tem protocolos dentro do escritório para barrar, é justamente esse golpe do advogado, né? Que até saiu nos jornais, e é bom que saia, quanto mais divulgar, é importante. Para o particular, tem formas? Sim. Primeiro passo, né? Não se comunique com números de telefone que não é aquele telefone habitual, porque existem vertentes desse golpe, mas um deles a pessoa entra por um número aleatório, se identificando como advogado e falando que o advogado trocou de número ou que é alguém dentro do escritório, enfim. Sempre manda mensagem para o advogado no número de fato que sempre conversou, que sempre teve o contato, né? É importante também os escritórios utilizarem contas verificadas. Pelo WhatsApp, a gente também criou essa premissa e também pelo Instagram. Né? Usar contas verificadas é importante justamente para identificar para o cliente, olha, essa é a minha conta de fato. Né? E agora, com relação aos processos, dificilmente o advogado vai mandar o processo na íntegra e pedir um pagamento logo em seguida. Então, assim, tudo que é urgente, né? A gente fala porque a gente lida com o direito imobiliário e, assim, toda compra de direito imobiliário que, eu preciso fazer a assinatura agora, tudo que é urgente, que você não tem tempo de pensar, é importante desconfiar, principalmente nessas questões. Olha, você ganhou seu processo, vai a informação pelo WhatsApp, sem nenhum critério, manda o processo lá, manda uma custa que não está com o nome do cliente. Então, assim, o cliente, ele realmente tem que desconfiar, principalmente quando é uma comunicação que não é aquela habitual do advogado, né? Se a comunicação é feita por e-mail ou mesmo por WhatsApp, entender se é pelo WhatsApp correto e se é uma comunicação que já é tratada pelo advogado. Então, por exemplo, hoje no escritório a gente tem um protocolo, a gente tem um onboard do cliente que tem um material falando justamente sobre o golpe do advogado e a gente só tem um único número. Nenhum advogado pode entrar em contato com o cliente de telefone particular. Então, eu não posso entrar com os meus clientes, em contato com meus clientes pelo meu telefone particular. É sempre pelo número do escritório. Então, a gente tem alguns protocolos internos. Quando um cliente aciona falando que teve alguém que entrou em contato, na hora a gente manda mensagem para o WhatsApp, faz o boletim de ocorrência, registra na OAB. A gente tem todo um protocolo de utilização, inclusive entra em contato com o cliente pelo telefone do escritório, por ligação, para que o cliente saiba que somos nós que estamos entrando. Passamos a informação do processo para o cliente. Então, tem todo um protocolo. E, realmente, tem sido muito complicado, porque é a nível nacional. Né? Todos os advogados estão sofrendo esse tipo de golpe. E quem mais é penalizado são realmente os clientes. Sim. Que acabam não tendo informação. Exatamente. Doutora, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer ainda uma ou duas perguntas para a senhora. A IA é uma tecnologia nova e, geralmente, os profissionais com mais idade ou mais tempo de atuação não conseguem se identificar com as tecnologias. Eu posso ver isso pelo meu caso dos jornalistas. Né? Tem muitos da minha idade, ou um pouquinho mais, ou talvez um pouquinho menos, que já meio que estão desistindo. Não querem aprender porque pertenciam a uma outra geração, uma outra época. Alguns vão buscar o conhecimento. Eu tenho buscado conhecimento para continuar por um bom tempo no jornalismo. Isso acontece também com os advogados, os mais experientes, vamos dizer assim, não vamos falar que eles são os mais velhos. Os mais experientes, os que têm mais tempo de atuação, eles também têm uma certa relutância com a IA e outras tecnologias? Eu acho que é o ônus de toda a profissão, viu? Eu acho que do ser humano, então. É do ser humano, na verdade. Eu acho que a mudança, ela é complicada, né? Eu adoro tecnologias, mas ainda assim, eu me mantendo atualizada, sempre vem uma nova. E aí a questão é, como que eu vou me colocar no mercado? Eu posso tratar de tecnologias, mas eu ainda assim sou advogada, eu ainda assim evoluo na minha profissão, mas com um olhar para a tecnologia. Mas eu posso estruturar a minha empresa de tal forma que eu posso exercer o meu melhor
sem retirar a tecnologia disso. Então, eu posso colocar pessoas que realmente tenham essa expertise. Eu acho que é daí que vem o Legal Ops, e é importante falar a questão de você ter uma estrutura, né? Hoje, a gente não pode também negar que tem profissionais, principalmente repórteres, né, jornalistas, que fazem muito bem o seu trabalho. A IA, ela não vai tomar esse espaço. O que ela vai fazer é otimizar aquilo que já existe, que já se tem. Então, eu acho que, ainda que essas pessoas elas tenham a dificuldade, não é um fator que impeça. Por quê? Porque você pode unir forças, né? Você pode unir gerações, unir habilidades para que você gere valor, independente da idade, independente da carreira. Eu acho que ela vem para agregar. E a gente pode ou não se desenvolver nessa habilidade. Sim. Mas não se desenvolvendo, a gente pode somar forças com quem já está na área, quem já entende. Né? Eu até penso que essas novas gerações de trabalhadores, vamos dizer assim, que está chegando, elas não só estão mais propensas para as novas tecnologias, como elas vão absorver com mais facilidade e vai fazer parte da rotina delas cada vez mais. Com certeza. Você vê que hoje as crianças, a gente vê, né? As crianças, elas pegam no telefone e mexem melhor que a gente. Sim. Né? É natural, vai vindo, e isso é uma vertente, mas é o que eu acho, assim, apesar de nós termos, né, essa habilidade toda com tecnologia, o conhecimento ainda, né, o conhecimento sobre as áreas ainda é necessário. A gente tem muita empresa que faz programação, né? E ela, por si só, ela é uma estrutura. Para o quê? Para um empresário, por exemplo, que tem uma expertise de jornalismo, que tem uma expertise de direito, ele consiga extrair o melhor com aquela estrutura. Porque aquela estrutura sem base teórica também não é nada. Então, sempre há uma soma de valores, né? Então, mesmo essas pessoas que hoje falam, eu não tenho interesse de aprender, tudo bem, mas a gente tem que entender o mercado que nós estamos e se realmente faz sentido hoje para a gente estudar a tecnologia, ou estudar a IA, ou entender, ou ir buscar profissionais no mercado que possam somatizar esses valores. Entendi. Doutora, a gente está encerrando. Daria para nós ficarmos aqui mais uns 3, 4 programas só falando de IA, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua empresa, do seu escritório, que faz e como é que as pessoas encontram vocês. Vamos lá. Eu sou sócia da Simone Baceto, Advogados Associados. A gente faz direito imobiliário e direito registral, incorporações, negociações, regularizações imobiliárias. A gente está aqui na cidade de São Caetano do Sul, na Alameda Terracota 185, e vamos longe, bastante longe, do ladinho aqui. Nós estamos nas redes sociais também. Qual é o endereço delas? Simone Baceto, Advogados Associados. No Instagram, LinkedIn, site nosso também é simonebaceto.com.br. E eu também estou nas redes sociais como Kate_Baceto, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, Facebook. E quem precisar pode entrar em contato, que o que a gente mais gosta de fazer é falar sobre direito. Ok. Doutora, agradeço imensamente a sua participação. Vamos trazer o seu sócio aqui em breve. Vamos sim. Vamos trazer o seu sócio em breve aqui para falar de direito imobiliário, não Perfeito. Essa expansão que o ABC está passando com tantos prédios, edifícios novos chegando. Isso causa impacto positivo, negativo, mas isso é para o próximo programa. Falou, doutora? Perfeito. Obrigada, Pedro. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Lembrando sempre que nós estamos na 6ª temporada do nosso Pimenta Pod e precisamos de seguidores. Vamos lá, ajuda a gente aí. Segue a gente no canal, compartilha. Pimentapod.com.br é o nosso site. E o nosso canal está aparecendo aqui embaixo para você poder compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.